História e evolução da administração. Seu surgimento, evolução e ideias durante o passar dos anos. Como era e como se entende hoje a profissão de administrador de empresas. A história da administração surgiu há muitos séculos atrás, mais precisamente no ano 5000 a.C., na Suméria, quando seus antigos habitantes procuravam uma maneira para melhorar a resolução de seus problemas práticos, então surgiu a arte e o exercício de administrar. Depois, no Egito, Ptolomeu planejou e dimensionou o sistema econômico que não poderia ter se operacionalizado sem uma administração pública sistêmica e organizada. Em seguida, na China, de 500 a.C., a necessidade de se ter um sistema organizado de governo para o império, a Constituição de Zhou, com 8 regras de administração pública de Confúcio, exemplificam a tentativa chinesa de definir regras e princípios de administração. Primeiro, alimento. Segundo, mercado. Terceiro, os ritos. Quarto, Ministério do Emprego. Quinto, Ministério da Educação. Sexto, a administração da justiça. Sétimo, a recepção dos hóspedes. Oitavo, o exército. Apontam-se ainda outras raízes históricas. As instituições otomanas, pela forma como eram administrados seus grandes feudos. Os prelados católicos. Prelado é a autoridade eclesiástica que na Igreja Católica tem o encargo de governar ou dirigir uma prelatura ou prelazia. É o ordinário da prelatura. Designam-se, além do romano pontífice, os bispos diocesanos e os outros. Já na Idade Média, destacam-se como administradores natos. Na Alemanha e na Áustria, de 1550 a 1700, através do aparecimento de um grupo de professores e administradores públicos chamados de fiscalistas ou cameralistas. Os mercantilistas ou fisiocratas franceses valorizavam a riqueza física e o Estado, pois, ao lado das reformas fiscais, preconizavam uma administração sistêmica, especialmente no setor público. Na evolução histórica da administração, 2 instituições se destacaram: a Igreja Católica Romana e as organizações militares. A Igreja pode ser considerada uma organização mais formal, mais eficiente da civilização ocidental, através dos séculos vem mostrando e provando a força de atração de seus objetivos, a eficácia de suas técnicas organizacionais e administrativas, espalhando-se por todo o mundo e exercendo influência, inclusive sobre o comportamento pessoal de seus fiéis. As organizações militares evoluíram das displicentes ordens dos cavaleiros medievais e dos exércitos mercenários dos séculos XVII, XVII e XVIII até os tempos modernos, com uma hierarquia de poder rígida e a adoção de princípios e práticas administrativas comuns a todas as empresas da atualidade. O fenômeno que provocou o aparecimento da empresa e da moderna administração ocorreu no final dos séculos XVIII e se estendeu ao longo do século XIX, chegando ao limiar do século XX. Esse fenômeno, que trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas, sociais e políticas, chamou-se Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve início na Inglaterra com a invenção da máquina a vapor por James Watt, em 1776. A aplicação da máquina a vapor no processo de produção provocou um enorme surto de industrialização que se estendeu rapidamente a toda a Europa e Estados Unidos. A Revolução Industrial desenvolveu-se em 2 fases distintas. A primeira fase, de 1780 a 1860, é a Revolução do Carvão como principal fonte de energia e do ferro como principal matéria-prima. A segunda fase, de 1860 a 1914, é a Revolução da Eletricidade e derivados, de petróleo como as novas fontes de energia e do aço como a nova matéria-prima. E a moderna administração surgiu em resposta às 2 consequências provocadas pela Revolução Industrial. A primeira, crescimento acelerado
Crescimento acelerado e desorganizado das empresas que passaram a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo e a improvisação. B. A segunda, necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas para fazer face à intensa concorrência e competição do mercado. O difícil é precisar até que pontos os homens da antiguidade, da Idade Média e até mesmo no início da Idade Moderna tinham consciência de que estavam praticando a arte de administrar. No início do século XX surge Frederick Taylor, engenheiro americano que apresentou os princípios da administração científica e o estudo da administração como ciência. Conhecido como precursor da teoria da administração científica, Taylor preconizava a prática da divisão do trabalho, enfatizando os tempos e métodos a fim de assegurar seus objetivos, a máxima produção com o mínimo de custo, seguindo os princípios da seleção científica do trabalhador, do tempo padrão do trabalho, em conjunto da supervisão e da ênfase na eficiência. Talvez surja aí, isso segundo o meu entendimento, também as relações humanas, onde o bem-estar dos trabalhadores era um dos fatores para o bom funcionamento da organização e o alcance dos objetivos tratados por ela. Nas considerações da administração científica de Taylor, a organização é comparada a uma máquina que segue um projeto pré-definido. O salário é importante, mas não é fundamental para a satisfação dos funcionários. A organização é vista de forma fechada, desvinculada de seu mercado. A qualificação do funcionário passa a ser supérflua em consequência da divisão de tarefas, que são executadas de maneira monótona e repetitiva, e finalmente a administração científica faz uso da exploração dos funcionários em prol dos interesses particulares das empresas. Em 1911, Taylor publicou um livro considerado como a Bíblia dos Organizadores do Trabalho, Princípios da Administração Científica, que tornou-se um best-seller no mundo inteiro. Reconhece-se que hoje que as propostas pioneiras de Taylor deflagraram uma febre de racionalização que prepararam o terreno para o advento do controle de qualidade total, ocorrido ao longo do pós-guerra. Propostas básicas de Taylor. As 5 funções essenciais da gerência administrativa. Primeiro, planejar, estabelece os objetivos da empresa, especificando a forma como estes vão ser alcançados. Parte de uma sondagem do futuro, desenvolvendo um plano de ações para atingir as metas traçadas. É a primeira das funções, já que servirá de base diretora à operacionalização das outras funções. A segunda proposta é comandar. Comandar faz com que os subordinados executem o que deve ser feito. Pressupõe-se que as relações hierárquicas estejam claramente definidas, ou seja, que a forma como o administrador e subordinados se influenciam esteja explícita, assim como o grau de participação e colaboração de cada um para a realização dos objetivos definidos. A terceira proposta básica de Taylor é organizar. É a forma de coordenar todos os recursos da empresa, sejam humanos, financeiros, materiais, alocando-os da melhor forma segundo o planejamento estabelecido. Quarta proposta, controlar. Estabelecer padrões e medidas de desempenho que permitam assegurar que as atitudes empregadas são as mais compatíveis com o que a empresa espera. O controle das atividades desenvolvidas permite maximizar a probabilidade de que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e ditadas. Quinta proposta, coordenar. A implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a coordenação das atitudes e esforços de toda a empresa, almejando as metas traçadas. Apesar das decorrências negativas para a classe trabalhadora que as propostas de Taylor acarretaram, não se pode deixar de admitir que elas apresentaram um enorme avanço para o processo de produção em massa.
Paralelo aos estudos de Taylor, Henri Fayol, que era francês, defendia princípios semelhantes na Europa, baseado em sua experiência na alta administração. Enquanto altos executivos europeus estudavam os métodos de Taylor, os seguidores da administração científica só deixaram de ignorar a obra de Fayol quando ela foi publicada nos Estados Unidos. O atraso na difusão generalizada das ideias de Fayol fez com que os grandes contribuintes do pensamento administrativo desconhecessem seus princípios. Fayol relacionou 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor. São eles: primeiro, divisão do trabalho, que é a especialização dos funcionários desde o topo da hierarquia até os operários da fábrica, assim favorecendo a eficiência da produção, aumentando a produtividade. Segundo, autoridade e responsabilidade, em que a autoridade é o direito dos superiores darem ordens que teoricamente serão obedecidas. Responsabilidade é a contrapartida da autoridade. Terceiro, unidade de comando. Um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, evitando contra-ordens. Quarto, unidade de direção. O controle único é possibilitado com a aplicação de um plano para grupos de atividades com os mesmos objetivos. Quinto, disciplina. Necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho válidas para todos os funcionários. A ausência de disciplina gera o caos na organização. Sexto, prevalência dos interesses gerais. Os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os interesses individuais. 7. Remuneração. Deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização. Sexto, prevalência dos interesses gerais. Os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os interesses individuais. Sétimo, remuneração deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização. Oitavo, centralização. As atividades vitais da organização e sua autoridade devem ser centralizadas. Nono, hierarquia. Defesa incondicional da estrutura hierárquica, respeitando à risca uma linha de autoridade fixa. 10. Ordem. Deve ser mantida em toda a organização, preservando um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. 11. Equidade. A justiça deve prevalecer em toda a organização, justificando a lealdade e a devoção de cada funcionário à empresa. 12. Estabilidade dos funcionários. Uma rotatividade alta tem consequências negativas sobre o desempenho de cada funcionário à empresa. 12. Estabilidade dos funcionários. Uma rotatividade alta tem consequências negativas sobre o desempenho da empresa e moral dos funcionários. 13. Iniciativa. Deve ser entendida como a capacidade de estabelecer um plano e cumpri-lo. 14. Espírito de corpo. O trabalho deve ser conjunto, facilitado pela comunicação dentro da equipe. Os integrantes de um mesmo grupo precisam ter consciência de classe para que definam seus propósitos. As 5 funções essenciais da gerência administrativa, defendida por Taylor, já conhecidas e estudadas nas escolas de administração, são os fundamentos da teoria clássica defendida por Fayol. Essa teoria considera a obsessão pelo comando à empresa como sistema fechado e a manipulação dos trabalhadores que, semelhante à administração científica, desenvolvia princípios que buscavam explorar os trabalhadores. Traçando um paralelo entre a administração científica de Taylor e a administração clássica de Fayol, conclui-se que, enquanto Taylor estuda a empresa, privilegiando as tarefas de produção, Fayol estudava a empresa, privilegiando as tarefas da organização. A ênfase dada por Taylor era sobre a adoção de métodos racionais e padronizados e máxima divisão de tarefas, enquanto Fayol enfatizava a estrutura formal da empresa e a adoção de princípios administrativos pelos altos escalões. Na estrutura da evolução da administração, não podemos esquecer uma contribuição muito importante que foi a Elton
Jorge Maio, criador da teoria das relações humanas, desenvolvida a partir de 1940 nos Estados Unidos e mais recentemente com novas ideias com o nome de teoria do comportamento organizacional. Foi basicamente um movimento de reação e oposição à teoria da administração clássica com ênfase concentrada nas pessoas. Teve como origem a necessidade de humanizar e democratizar a administração, o desenvolvimento das ciências humanas, psicologia e sociologia, as ideias da filosofia pragmática de John Dewey e da psicologia dinâmica de Kurt Lewin e as conclusões do experimento de Hawthorne, já estudado e discutido nas escolas de administração.